Olá! Hoje a gente vai ter uma verdadeira aula de geografia sobre um dos lugares mais incríveis e complexos do planeta, o Havaí. E olha, não é só sobre praias bonitas, não. A gente vai fundo para entender as forças geológicas brutais e a ecologia super delicada que formam esse arquipélago. Vamos começar com um número para explodir a cabeça: 10.200 metros. É isso mesmo, essa é a altura real do vulcão Mauna Kea se a gente medir lá do fundo do oceano. Isso faz dele a montanha mais alta da Terra, da base ao topo, sim, mais alta que o Everest. Então, o número desses já faz a gente pensar, né? Como é que esse paraíso vulcânico no meio do nada simplesmente surgiu e virou esse mundo tão único? Pois é essa pergunta que a gente vai responder hoje. Bom, o nosso roteiro aqui é o seguinte. Primeiro, vamos entender como as ilhas nasceram do fogo. Depois, como a vida chegou e evoluiu lá, num verdadeiro laboratório natural. Em seguida, a gente explora a variedade de climas e, para fechar, vamos falar dos desafios que esse paraíso enfrenta hoje em dia. Então, vamos lá para a nossa primeira parte. Para entender o Havaí de verdade, a gente tem que começar bem lá no fundo, falando das forças gigantescas que literalmente construíram essas ilhas do zero no meio do oceano. E o grande responsável por tudo isso é o chamado hotspot do Havaí. Pensa assim, é como se tivesse um maçarico gigante parado lá no manto da Terra. E a placa do Pacífico, que é o chão do oceano, vai passando bem devagarinho por cima dele. E a cada passada, o maçarico fura a placa e, puf, nasce um vulcão. Esse mecanismo é como uma esteira de produção de ilhas. Funciona assim, o hotspot cria um vulcão, a placa do Pacífico se move um pouquinho para noroeste, levando esse vulcão junto com ela, e aí o vulcão antigo se apaga porque saiu de cima do maçarico e um novo já começa a nascer no lugar. E a prova disso está aqui, na idade de cada ilha. É só olhar. Kauai, que está lá no noroeste, é a mais antiga, com mais de 5 milhões de anos. E a Ilha Grande do Havaí, que está bem em cima do hotspot agora, tem menos de 500 mil anos e ainda está crescendo. A linha do tempo é certinha, não tem erro. Ok, ilhas formadas, mas eram só rocha de lava, pura e estéril. A pergunta agora é, como a vida chegou lá? Como é que essa rocha virou um lugar cheio de plantas e animais? É isso que a gente vai ver agora. O segredo para entender a vida no Havaí é uma palavra: isolamento. É um dos lugares mais remotos do mundo. Então, para qualquer planta ou animal chegar lá, tinha que ser um baita viajante e contar com muita, mas muita sorte. E essa viagem só podia acontecer de 3 jeitos. Pelo vento, que trazia sementes pequenininhas e esporos. Pelas ondas do mar, que carregavam sementes que boiavam. E, claro, pelas asas, de pássaros e insetos que traziam sementes presas no corpo ou, bom, que comiam e depois, você sabe. E esse isolamento todo criou espécies que só existem lá, em nenhum outro lugar do mundo. Mas isso também as deixou super frágeis. Olha só esse exemplo absurdo da planta Braigamia. O bicho que polinizava ela foi extinto. Sabe o que acontece agora? Biólogos descem de rapel em penhascos gigantescos só para passar o pólen na flor com um pincel. É impressionante. Certo, então já temos a geologia e a biologia. Mas falta mais uma peça nesse quebra-cabeça: os climas. Porque o Havaí não tem um clima só, ele tem vários. É um mosaico de ambientes, um do lado do outro. E um dos principais motivos para isso é uma coisa chamada sombra de chuva. As montanhas enormes bloqueiam os ventos que vêm do mar, cheios de umidade. Aí o que acontece? De um lado da ilha, o lado Kowal, chove muito, é tudo verde, uma floresta tropical. Do outro lado, o lado Kona, quase não chove. É seco, ensolarado, parece uma savana. É uma diferença brutal. Essa dinâmica toda cria uma situação inacreditável. O Havaí é o único estado americano com clima tropical, mas que também tem neve. Isso mesmo, neve. Dá pra estar numa praia e, horas depois, subir no topo do Mauna Kea e ver tudo branco no inverno. É uma variedade de ambientes que não se encontra em lugar nenhum. E tudo isso que a gente viu, essa geologia única, essa vida frágil, nos traz ao nosso último ponto. Como é que esse paraíso está sobrevivendo às pressões do mundo de hoje? Esse é o grande desafio. Basicamente, a gente tem um choque entre duas formas de ver o mundo. De um lado, a cultura nativa havaiana, que sempre viu a terra como algo para cuidar, numa relação de troca, de respeito, e isso funcionou por séculos. Do outro lado, vieram os impactos modernos, o desenvolvimento, as plantações, a militarização, o turismo, tudo com uma lógica de extração, que acaba levando à degradação. E para ter uma ideia do tamanho do problema, olha esse número: 31. Esse é o número de áreas com lixo tóxico federal no Havaí.
É o maior número entre todos os estados americanos. E grande parte disso vem da longa presença militar nas ilhas. E os problemas não param aí. A lista de ameaças hoje é enorme. Poluição militar, espécies de fora que invadem e destroem o equilíbrio, a pressão do turismo, o plástico que chega nas praias, produtos químicos de fazendas indo para o mar, é uma bomba relógio. E a gente termina com essa pergunta no ar. O Havaí é uma aula fantástica sobre geografia, sobre evolução, sobre como a vida é resiliente, mas hoje talvez seja, acima de tudo, uma aula sobre o desafio de preservar. A grande questão é, será que esse lugar tão especial vai conseguir encontrar um equilíbrio entre as demandas do futuro e a necessidade de proteger seu passado tão frágil? Fica aí para a gente pensar.